E o Corinthians fez consulta por zagueiro, que é um dos principais destaques do Campeonato Paulista 2026. Reunião entre os Maristabile, Marcelo Paz e o treinador Dorival Júnior pode definir o futuro do jovem meio-campista André. E a comissão de ética do Timão está cobrando explicações do ex-presidente André Santos por gastos que se aproximam de R$ 180 mil no cartão corporativo do clube. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você já resolveu o seu IPVA 2026? Não! No Super App da Gringo, você consulta o seu IPVA, multas, Renavan, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e aproveitar todas as vantagens do aplicativo, que é o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre andamento no processo interno envolvendo supostos gastos irregulares no cartão corporativo do Timão, que foram feitos pelo ex-presidente o André Santos. A comissão de ética e disciplina está cobrando valores de aproximadamente R$ 180 mil que foram gastos pelo ex-presidente. A ética, que faz parte de uma das comissões disciplinadoras do Esporte Clube Corinthians Paulista, decidiu dar andamento ao processo disciplinar que investiga gastos realizados com cartão corporativo durante a gestão do ex-presidente André Santos. Em despacho assinado pelo Leonardo Pantaleão, presidente da comissão, foi determinada a realização de uma audiência de instrução e julgamento por videoconferência, cuja data deverá ser definida em até 10 dias, respeitando o prazo máximo regimental de 45 dias para sua realização. O processo analisa despesas feitas entre 2018 e 2020 em diversos estabelecimentos no Brasil e no exterior, incluindo restaurantes, hotéis, lojas, supermercados, farmácias, free shops e até fretamento de helicóptero. No âmbito da apuração, André Santos deverá apresentar explicações individualizadas para cada lançamento, acompanhadas de documentos que comprovem eventual vínculo institucional das despesas ou possível ressarcimento do clube. Todas essas despesas se aproximam de R$ 180 mil e a comissão de ética vai querer saber do André Santos os motivos de todos esses gastos no período em que ele foi o presidente do Timão. Então vamos aguardar essa audiência e, claro, acompanhar as devidas explicações. A minha opinião, quanto a comissão de ética finalmente ter se movimentado e agora estar se movimentando em relação aos supostos gastos irregulares que foram feitos pelo ex-presidente. Claro que temos que tratar como supostos, mas tem coisas que o próprio André Santos já confessou que gastou. Ao meu ponto de vista, por que a comissão de ética, a comissão de justiça do Corinthians, por exemplo, não se juntam ao Ministério Público, que já, inclusive, denunciou o ex-presidente em outubro do ano passado, com gastos, por exemplo, muito maiores do que esses que a comissão de ética estão buscando explicações. Na época, isso em outubro, foi algo na casa se aproximando de R$ 500 mil. Então não seria muito mais fácil, de repente, a comissão de ética trabalhar em conjunto com o Ministério Público? Detalhe interessante de tudo isso também são as faturas, que ora não tem, depois acaba aparecendo que os documentos não estavam mais, aí foram encontrados em nuvens e tudo mais.
Enfim, espero que tudo seja feito da maneira correta, sem aquela famosa passada de pano, que muitas vezes aparentemente é o que está acontecendo. Enfim, vamos acompanhar e atentamente o que vai acontecer em relação a essas explicações que o André Sanches terá que dar. E agora vamos falar sobre consulta por zagueiro. O Corinthians buscou informações sobre jovem zagueiro do Novo Horizontino, que acabou se tornando um dos principais destaques do Campeonato Paulista de 2026. Estamos nas últimas horas da janela de transferência primeira dessa temporada 2026 e o Corinthians ainda segue as movimentações no mercado buscando contratações. Timão que tem, por exemplo, estamos na expectativa do anúncio do atacante inglês o Jess Lingard, que chegou no último domingo, dia 1º de março, para realizar exames médicos. E isso vai acontecer na segunda-feira, dia 2 de março. E também o goleiro João Ricardo, mesma situação, exames médicos, estando tudo ok para assinar contrato com o Timão. Reforços, Corinthians que até aqui já anunciou 7 contratações e ainda está no mercado em busca de jogadores. Nesse cenário, analisando atletas, o Corinthians fez uma consulta pelo jovem zagueiro do Novo Horizontino Dantas, de apenas 21 anos, que se tornou um dos principais destaques do Campeonato Paulista 2026. Dantas que vem chamando a atenção, claro, não somente do Timão, mas de várias equipes do futebol brasileiro e também do futebol internacional. Para liberar o jogador, pelas informações, o Novo Horizontino pede algo que se aproxima de 16 milhões de reais. Então, Corinthians consultou o jogador. Até o momento não temos informações, de repente alguma proposta, algum avanço, mas o Corinthians tem interesse no zagueiro de apenas 21 anos, que acabou se tornando um dos principais destaques do Novo Horizontino no Campeonato Paulista 2026. Novo Horizontino que está na final do Paulistão desse ano e infelizmente nós fomos eliminados por eles. Minha opinião quanto ao Dantas é a seguinte: o Dantas é um ótimo zagueiro. Um zagueiro que ainda podemos considerar até em um processo de formação, apenas 21 anos. Só que já é um zagueiro com muita personalidade, é um líder dentro de campo, aquele xerifão mesmo. Então, um zagueiro de muita qualidade, muito interessante. E analisando o cenário do futebol, de valores que são colocados hoje em dia, 15, 16 milhões de reais são valores considerados baixos. Claro, ainda estamos falando do que é considerado ainda uma promessa. Só que, ao meu ponto de vista, ele já está se tornando uma realidade. Zagueiro de 1,90 m de altura, como eu disse a vocês, com essas características. Um zagueiro muito técnico, tanto é que pode atuar até como um primeiro volante. Então, sinceramente, um jogador interessantíssimo. Só que, claro, agora com o Novo Horizontino na final do Campeonato Paulista, claro que o jogador se valorizou ainda mais e não será fácil contratá-lo. Sempre tem aquela questão. Um jogador como o Dantas, que está numa equipe do interior de São Paulo, absolutamente quando surge uma oportunidade como o Corinthians, claro que o jogador acaba se esforçando para poder vir. Mas é como eu disse, o Corinthians consultou, até o momento não temos nenhuma informação se o Corinthians está analisando alguma proposta. Volto a dizer, um baita de um zagueiro que seria muito interessante o Corinthians tentar contratar. O interesse existe, mas ainda não se fala em proposta. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos atualizar a situação envolvendo o jovem meio-campista André. Tem informação que garante que uma reunião, ainda na segunda-feira, dia 2 de março, poderá ser definitiva visando o futuro do jogador. Conforme acompanhamos desde o último sábado, 28 de fevereiro, muitas polêmicas após as primeiras notícias que surgiram dizendo que o Corinthians havia avançado para vender o jovem André, de 19 anos, ao Milan da Itália. Valores, Corinthians recebendo algo na casa de 103 milhões. Muitas críticas voltadas para os lados do presidente Osmar Stabile, o executivo de futebol Marcelo Paz. Corinthians eliminado no Paulistão para o Novo Horizontino. Após a eliminação, o Dorival criticando
duramente essa venda. O Marcelo Paz tentando dar explicações e dando uma entrevista trágica na minha visão, falando até que o jogador não tem valor de transfer marketing, jogando para o ar tudo que foi colocado em um contrato do atleta, enfim. Muitas polêmicas aconteceram devido à grande pressão. No último domingo, dia 1º, Osmar Stabile era o único que restava assinar, acabou não assinando. E aí, claro, surgiram os efeitos que poderiam acontecer em relação aos termos jurídicos, como, por exemplo, informações de que o Milan poderia acionar o Corinthians na FIFA, já que as coisas estavam praticamente acertadas, só restando a assinatura do presidente Osmar Stabile. Então, para resolver tudo isso, o Corinthians deverá realizar, segunda-feira, dia 2 de março, uma reunião que será tratada para definir o futuro do jogador. Pelas informações do TNT Sports, nessa reunião terá o Osmar Stabile, o Dorival Júnior e o executivo de futebol, o Marcelo Paz, que terão a responsabilidade da decisão final sobre uma possível negociação do jogador após todas essas polêmicas que acabaram acontecendo. A expectativa é que após essa conversa o Corinthians coloque um ponto final nessa situação do André, envolvendo, claro, os valores, tudo da proposta e tudo mais, para que se defina ou o jogador será vendido ou não, ou o Corinthians vai tentar aumentar os valores da proposta. Ainda temos informações que quem vai decidir a decisão final vai ser do André, que o que ele escolher é o que também estão colocando como será a decisão final do clube. Enfim, nas próximas horas acredito que teremos definição em relação à situação do jovem meio-campista. A minha opinião quanto a essa informação que uma reunião entre Stabile, Marcelo Paz e Dorival vai decidir o futuro do André é a seguinte. Primeiramente, muitas coisas ditas de maneira errada em relação à situação do André. Primeiro começando com o Marcelo Paz, falando em transfer marketing, que não tinha valor, ficaria do lado do presidente. Sinceramente, para mim, trágica a fala do Marcelo Paz. Me colocou até a questão da autonomia dele, apesar que sabemos que o Marcelo Paz tem autonomia até determinado ponto. Sabemos que tem pessoas hoje que comandam o futebol do Corinthians e que não é o presidente Osmar Stabile. E outro detalhe, chega até a ser assustador em relação a isso, é quando tentam insinuar que o Osmar Stabile não sabia. Isso é algo inacreditável, que tentam ainda dizer que o Stabile só ficou sabendo na hora da assinatura e não concordou com os valores. Isso é algo que, na minha visão, beira o absurdo do ridículo, é algo inaceitável, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Quando se fala que é o jogador que vai decidir, é outra coisa que para mim também está resolvida. Por quê? Porque se o André não tivesse aceito jogar no Milan, claro que não chegariam já na parte final do Osmar Stabile assinar o contrato. Ou alguém poderia imaginar que iriam vender o jogador e depois informar a ele. Então o André decidiu jogar no Milan. O André aceitou jogar no Milan. Então, sinceramente, uma situação que virou muita polêmica, muitos erros nessa questão dos valores do atleta e tudo mais. O primeiro 100 milhões que chegou por ele venderam. É inaceitável uma coisa dessa. E agora, vão corrigir? Se não aceitarem a venda, o Corinthians pode ter problemas na FIFA. Uma situação que parece que, na verdade, mesmo com essa reunião, está longe do fim. Então, vamos aguardar uma reunião importantíssima, poderá definir o futuro do jovem meio-campista após muitas polêmicas e, claro, vamos aguardar o que vai acontecer. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham de finalmente a comissão de ética estar em andamento nas apurações internas sobre os supostos gastos regulares no cartão do Timão feitos pelo André Sanches. E quanto a essa reunião importantíssima, pelo menos informações dizendo, para definir o futuro do jovem meio-campista André. O que vocês pensam disso?
E quanto à consulta pelo jovem zagueiro Dantas, será que o Corinthians deveria já estar pensando em uma proposta? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!